Muito bom dia, preciosos e amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a lei, os 3 propósitos da lei. Pessoas acham que a lei é uma coisa fora do normal, de ruim, né? Mas viver sem a lei é pior, né? Que pensou um país sem leis? Seria uma derrocada, né? Bem, as Escrituras mostram que Deus, Ele trouxe a lei para Moisés e na sua mente a lei, ela funciona de modos diferentes. Nós podemos ver isso, as funções da lei. Ela veio de uma forma para beneficiar a igreja, para beneficiar os justos, para separar o ímpio dos injustos, do pio, né? Então nós encontramos que a lei, ela tem propósitos. E descobrimos que a sua primeira função é a de ser um espelho que reflete para nós a perfeita justiça de Deus e a nossa própria pecaminosidade e deficiência. Porque a lei nos obriga a saber como pedir auxílio da graça, quando tentamos cumprir suas exigências e nos cansamos da nossa fraqueza sob ela. A lei foi dada para nos transmitir conhecimento do pecado. Paulo escreveu isso em Romanos, capítulo 3, no verso 20, ele mostrando isso. Romanos capítulo 3, no verso 20, ele diz, vou ver o 19 também. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então, o primeiro propósito é o homem descobrir que ele não pode chegar à vida eterna por suas próprias obras. Ele é pecaminoso por natureza. Então, a lei foi dada para nos transmitir esse conhecimento do pecado, seu primeiro propósito. Tem mais referências, mas o tempo é pouco, a gente vai deixar só com esta. E mostrando-nos a nossa necessidade de perdão e o perigo da condenação. Então isso leva-nos a Cristo em arrependimento, por nós descobrirmos que somos pecadores. Então isso serve para nos levar a Cristo em arrependimento e fé. Estão vendo? Esse é o primeiro propósito da lei. Ela serve para nos levar a Cristo. Nós descobrimos que não somos capazes de salvar a nós mesmos, que não temos mérito nenhum na salvação e que as nossas obras são incapazes de nos salvar. Então, Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo 3, começando no 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão até que viesse o descendente a quem ele fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Porventura, a lei contrária às promessas de Deus?
De modo nenhum. Então nós reconhecemos isto quando reconhecemos que Deus nos deu um mediador. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria precedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então aí nós vimos o primeiro propósito da lei, que é levar-nos a pedir, a buscar o auxílio de Deus através da fé. Vejamos aqui a segunda função da lei, o uso civil. É a de refrear o mal. Ainda que a lei não possa mudar o coração, ela pode até certo ponto inibir as desordens com ameaça de julgamento, especialmente quando é apoiada num Código Civil que aplica punição e ofensas comprovadas. Desse modo, ela assegura a ordem civil e serve para proteger os justos da ação dos injustos. Se você ler aí Deuteronômio capítulo 13, contra os falsos profetas e os idólatras, o título aqui na minha versão, essa versão que estou lendo, então você vai ver, pode ler tudo aí, começa no primeiro versículo: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-lo. Não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis. Então você tem que colocar essa visão, colocar essa profecia para ver se é correta, faz o prova. Mesmo se aquilo acontecer, agora você vai pelo ensino dele. Se ele ensina é escriturístico ou não. Se não for, não dê ouvido. Só porque fez sinais e maravilhas, Jesus falou: muitos farão milagres e enganarão a muitos, porque não darão ouvido à palavra. Então depois você pode olhar a partir do verso 6 aí, sobre aquele que convidar você para estar um pouquinho fora da palavra. Então, essa lei aí era severa, deveria ser morto, apedrejado, e o próprio pai deveria ser o primeiro a lançar a pedra. E a sua terceira função da lei é a de guiar o regenerado às boas obras que Deus planejou para ele. Então, Efésios capítulo 2, no verso 10, nós vamos encontrar que nós fomos preparados, regenerados, chamados a fim de termos boas obras. Assim, de preparados por Deus, chamados por Deus, para que nós tenhamos boas obras. Efésios, capítulo 2, nós vamos ver Paulo escrevendo sobre isto, que nós fomos chamados para as boas obras. O que que ele diz? Leamos um pouquinho antes. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Cristo praticava alguma má obra? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o cristão não pratica boas obras para ser salvo. Ao contrário, quando ele encontra Cristo, encontra a vida, encontra a salvação, reconhece a sua posição, automaticamente ele passa a produzir. Em vez de produzir zambujeira, frutos bravos, ele passa a produzir os frutos, bons frutos, frutos da paz, frutos da fé, frutos do amor. Por quê? É porque já foi regenerado. A terceira função foi que regenerado as boas obras que Deus preparou para nós. Então nós temos que entender que a lei diz aos filhos de Deus o que agrada ao seu Pai Celestial. Ela diz o que agrada. E Jesus, quando ele veio, ele magnificou-a. E Jesus é o único que pode salvar. Ela até pode ser chamada de código de família. Cristo estava falando deste terceiro uso da lei quando disse que os que se tornam seus discípulos devem ser ensinados a fazer tudo o que ele mandou. Tudo o que ele mandou, nós devemos fazer. Ah, mas isso aqui era da lei, tudo que Cristo mandou fazer. Agora os rudimentos, as tradições, Jesus não olhou para tradições. Jesus não olhou para aquelas coisas, mas ele magnificou dizendo, eu porém vos digo. Então ele colocou ela magnificada. E que a obediência aos seus mandamentos provará a realidade do amor que seus discípulos têm por ele. Como que você vai provar que ama a Jesus? Essa referência eu gostaria de ler, que é João 14:15. Rapidamente a gente encontra, para não citar só nas minhas palavras, porque eu provo que eu amo a Deus. Como você prova que ama seu pai, como você prova que ama sua esposa, como você prova que ama o seu marido? Jesus disse assim, olha, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, como vamos provar que somos amigos de Jesus? É quando amamos os nossos irmãos. Agora vejam bem, o cristão está livre da lei como sistema de salvação. Isto sim, a lei é incapaz, insuficiente para salvar. Então você está livre do sistema da lei para ser salvo. As obras da lei não podem te salvar. Então você pode olhar Romanos 6:14, 1 Coríntios 9:20. Mas então você não está mais debaixo da lei como um sistema de salvação, mas estamos debaixo da lei de Cristo, como uma regra de vida. 1 Coríntios 9:21, nós podemos isso, como uma regra de vida, não para sermos salvos. Nós não estamos debaixo da lei para sermos salvos. Já fomos salvos, redimidos, através do sangue precioso de Jesus, fomos regenerados. Deus nos tem dado essa condição de sermos chamados filhos de Deus. Romanos 9:21, Paulo diz o seguinte, olha, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei,
como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. E aos sem lei, aos gentios, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, a lei de Cristo, Paulo obedecia a ela, vivia ela, e perante os gentios, ele parecia que não tinha uma lei, mas ele estava debaixo da lei de Cristo. Graças a Deus. E esta lei de Cristo, ela rege os nossos corações, porque nós aceitamos a Jesus, fomos salvos pela fé. Graças a Deus por isso. Deus tem nos colocado debaixo do seu jugo, porque ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a lei teve os seus propósitos e foram cumpridos todos em Jesus, e agora ele se cumpre em nós, porque nós fomos chamados, separados para as boas obras. Então vejam bem, ela nos mostra a nossa condição pecadora. Ela nos coloca em ordem, mesmo diante de um código civil. Ela serve para proteger o justo da ação dos injustos. E na sua terceira função, ele nos mostra que a lei diz aos filhos de Deus o que agrada ao seu Pai Celestial, como um código de conduta, de vida cristã. Então, Cristo nos mostrou isto, e ele, através deste amor dele, que nós demonstramos a ele, este amor dele em nós, quando nós amamos também os nossos irmãos. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.